Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tá, beleza. Eu vou fazer um esqueminha aqui primeiro. Pessoal, meu nome é Michele Donegá, alguns já me conhecem, já estivemos juntos em outros estudos para concurso. Hoje nós vamos estudar a lei de abuso de autoridade. Tá? É uma lei nova, eu trouxe questões para a gente resolver, vamos discutir os principais aspectos e aquilo que pode cair na prova para confundir vocês. Então, nós vamos debater esse assunto. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu vou fazer um esquema para vocês da lei e depois a gente vai passar para o material. Esse material, ele está bem completo para facilitar a vida de vocês para o estudo. Mas o esquema ajuda a gravar também. Então, eu vou fazer o esquema da lei aqui na lousa e aí a gente vai discutindo, tá? Então, vamos lá. A primeira questão aqui é o conceito, né? O que vem a ser o abuso de autoridade? Na verdade, a própria lei é um autoconceito. Por quê? Porque o abuso de autoridade significa extrapolar as atribuições do cargo, da função, do emprego. É passar o sinal vermelho. É fazer aquilo que a lei não autoriza, por lei. Então, será sempre abuso de autoridade, tá? Então, olha só. Aqui significa extrapolar os limites legais atribuídos à pessoa, não atribuídos ao cargo. Mas com qual finalidade que o sujeito faz isso de acordo com a lei? A finalidade que o sujeito extrapola esses limites é para prejudicar outro. Então, aqui, a finalidade. Quer dizer, por que o sujeito faz isso? De acordo com a lei que vai caracterizar crime. Prejudicar outrem, se beneficiar, ou beneficiar terceiros, ou ainda, por mero capricho, pode ser por mero capricho também. Quem são os sujeitos? E aí a lei trouxe uma inovação. Sujeitos, qualquer pessoa que ocupe cargo, emprego ou função pública transitoriamente, temporariamente, remunerado ou não. Então, qualquer pessoa que ocupe uma função, um cargo ou um emprego público e extrapole, passe os limites atribuídos ao cargo, pode ser sujeito que responda por abuso de autoridade. A lei trouxe uma novidade. Ela ampliou esse rol. Ela colocou todos os poderes. Então, é servidor do legislativo, do judiciário, do executivo, militares, tribunais de contas, Ministério Público. Aí pode vir uma pergunta. Esse rol do artigo 2º da lei, que fala desses sujeitos, ele é taxativo ou exemplificativo? Cuidado com isso. O rol do artigo 2º é exemplificativo. Significa que pode ser abarcado por mais pessoas que não estejam nele. Tá? Isso é importante. Então, é um rol exemplificativo. Tá? Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Olha lá, ó. Compreendendo, mas não se limitando. Percebam aqui no artigo 2º, quando ele fala que compreende esses sujeitos aqui, mas ele não se limita, significa que esse rol é exemplificativo e não taxativo. Isso eu gosto bem de frisar, porque pode ser questão de prova. Então, isso resume bem quem são os sujeitos. Eu vou colocar aqui, artigo 2º, está aí no material de vocês. Artigo 2º. Muito bem. Aqui tem a satisfação pessoal também.
pratica o crime de abuso de autoridade, o que pode acontecer com esse indivíduo? Essa é a parte que mais cai em prova. O crime de abuso de autoridade é crime de competência do juizado especial? O que vocês acham? É menor potencial ofensivo? Depende ou não é menor potencial ofensivo? Depende do crime. Então, as consequências do crime, eu digo para vocês assim, vocês me perguntarem, professora, de todos os artigos da lei, o que a senhora acha que pode cair na nossa prova? Essa parte que eu vou falar agora. Que é a parte da consequência de uma eventual condenação em crime de abuso de autoridade. Porque ela tem consequência administrativa, ela tem consequência civil e ela tem consequência penal. Então, essa é a parte principal, o que pode acontecer, tá? Então, vamos lá, as consequências aqui. Cometimento / condenação por crime de abuso. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Quais são as consequências? Então, olha só. Vou usar essa azul. Em caso de condenação, foi condenado, respondeu por crime de abuso, que a gente vai ver depois na sequência, e foi condenado. O que pode me acontecer se for condenado? O que pode acontecer com o sujeito? Então, se for condenado, pode acontecer do juiz impor uma indenização pelo dano, a inabilitação para o exercício de função pública de 1 a 5 anos. Quem vai definir esse o juiz na sentença? Cuidado que isso aí cai em prova. Isso aqui cai em prova, pessoal. Essa é em caso de condenação. Tá? Grava bem isso aqui. Condenação, indenização por dano, inabilitação para exercício de cargo, emprego ou função pelo prazo de 1 a 5 anos. O juiz é que vai impor no momento da sentença. E a mais temida de todas, a perda do cargo. A perda do cargo. Aqui a gente tem uma novidade. E a banca adora isso. A perda do cargo, no caso de condenação por crime de abuso, é automática ou não automática? Ela é não automática e mais, só vai ocorrer se houver reincidência. Mas reincidência em qualquer crime? Vamos supor que o sujeito praticou o crime de abuso de autoridade e foi condenado. Aí ele sofre uma segunda condenação por furto, por roubo. Ele vai perder o cargo? Não, porque precisa ser reincidente específico no crime de abuso. Essa foi uma novidade que a lei trouxe. Então, o efeito não é automático. E você só perde o cargo por cometimento de crime de abuso de autoridade se for reincidente, o que a gente chama no direito penal de reincidente específico. Tá? Então, perda do cargo não é automática. Não é automática. Reincidência em crime de abuso. Reincidência em crime de abuso. A lei trouxe uma outra novidade. Ela trouxe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Aí, o que vai cair na tua prova? Primeiro, você vai ter que entender o que está por trás disso.
Então, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito precisa preencher requisitos específicos. Então, vamos lá. Olha só. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Aqui, pessoal, se houver essa substituição, o juiz vai impor as seguintes condições para ele. Anotem aí, porque eu fiquei sem espaço aqui. Olha só. Prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. E o que todo mundo confunde. Suspensão. Suspensão da função. Cuidado agora com isso, pode cair. De 1 a 6 meses. Fica suspenso da função. Sim. Aqui, ó. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Você não fica encarcerado, você não fica com a tua liberdade restringida, né? Privada, melhor dizendo. Você não fica com a liberdade privada. Privado de liberdade, preso. Mas você tem que cumprir condições. Prestar serviço à comunidade. Mas por quanto tempo? Você pode me perguntar. Quanto tempo? A lei fala? Não, a lei não fala. Porque o tempo vai depender do crime de abuso que você cometer. Então, se a pena for de 2 anos, pode ser que você tenha que prestar serviço à comunidade 2 anos. 1 ano. Então, não tem prazo. O prazo vai ser de acordo com o crime de abuso cometido. Ok? Muito bem. E mais que isso, não perde o cargo, mas pode ficar suspenso. Vai ficar suspenso. Aí vem a questão. Exatamente. Essa suspensão, tudo bem, professora, não vou poder trabalhar durante 3 meses, vamos supor. Mas essa suspensão é com ou sem prejuízo da remuneração? Era com prejuízo, né? A lei agora não fala. Ela não fala. Ela não fala. Ela não é expressa nesse sentido. Fica a critério do juiz e da jurisprudência que provavelmente vai moldar isso, modular que eles falam. A lei anterior, ela era expressa com prejuízo da remuneração. Não sei se vocês lembram da antiga. Essa não veio. Então, se não veio, a gente entende que sem prejuízo da remuneração. Mas por que eu estou tendo esse entendimento, eu, professora Michele? Até acho que não vai ser cobrado na prova. Em razão do princípio da presunção de inocência. Você está suspenso, você não perdeu o cargo. Então, você pode alegar que está discutindo, que está cumprindo todas as determinações e tudo mais. E levar isso para um outro campo de discussão. Tá? Mas a lei é nova. A gente pode ter uma modulação nesse sentido. Como tem outras autoridades também envolvidas, não é? Tem o Executivo, tem o Ministério Público e tudo mais. Eu acredito que essa questão vai ficar exatamente como ela está. Tá? Então, a lei não trouxe de forma expressa. Tá? Muito bem. Olha só. Tem uma outra questão que é implícita aqui. E aí, eu vou puxar os crimes aqui para a gente discutir. Olha só. Presta muita atenção, a gente está falando da parte mais importante da aula. Agora, é a que com certeza vai ser cobrada na prova dos senhores. Além dos crimes, os efeitos. Porque geralmente o que a banca quer saber, se quem está ingressando ou quem quer progredir na carreira, conhece a lei, conhece os limites da lei justamente para cumprir. Então, numa prova militar não vai ser diferente. Tá? Então, pode prestar bem atenção na questão de pena, consequência, que isso provavelmente vai ser cobrado. Então, olha só.
aqui. Vamos pegar o artigo 9º, ó. Decretar medida de privação da liberdade, 1 a 4 anos. Estão vendo aqui, ó? Decretar, vamos nos crimes para a gente exemplificar essa parte aqui, tá? Então, olha só. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Detenção de 1 a 4 anos. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Esse crime aqui do artigo 9º, esse crime do artigo 9º, é competência do juizado especial? Ou não? É menor potencial ofensivo? Não é menor potencial ofensivo, porque a pena aqui, pessoal, ela é superior a 2 anos. É 4. Ela é 4. Então, se o sujeito decretar quando ele fala decretar medida de privação de liberdade, nesse caso é prender o sujeito sem que a lei autorize isso, sem que sejam as hipóteses legais, tá? Vai para juizado especial? Não vai, professora, não vai, porque a pena é superior a 2 anos. A competência do juizado é pena até 2 anos. Muito bem, mas aí é que está. Cabe a suspensão condicional do processo e cabe também a substituição por pena restritiva de direito. Cabe também. Tá? Então, nesse caso aqui, é um caso de substituição. Quais são os critérios para substituir a pena? Quais são os critérios para substituir a pena? Anotem, porque nem todo crime cabe essa substituição aqui. Critérios de substituição. Artigo 44 do Código Penal. Vou usar esse outro lado da lousa. Aqui, ó. É substituição da pena. Critérios. Substituição da pena. Artigo 44 do Código Penal. Artigo 44 do Código Penal. Então, olha só. Pena não superior a 4 anos. Pena não superior a 4 anos. Crime cometido sem violência e grave ameaça ou grave ameaça. Conduta pessoal favorável. Conduta pessoal favorável. E super importante, gente, não reincidente em crime doloso. Não reincidente em crime doloso. Não reincidente em crime doloso. Então, olha só. Esse primeiro aqui, ó. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Aqui, nesse caso, é mediante violência ou grave ameaça? Não. Cabe juizado especial? Não. Eu posso substituir por restritiva de direito? Sim ou não? Sim, porque preenche todos os requisitos. Agora, vamos supor que esse sujeito que praticou esse crime aqui de abuso de autoridade já tenha sofrido uma condenação por furto ou roubo. Furto e roubo é crime doloso? Roubo não? É crime doloso. Se ele tiver sido reincidente, se ele for reincidente em crime doloso, cometeu um furto, tráfico ou roubo, mesmo a pena sendo de 1 a 4, ele não terá direito ao benefício da substituição da pena. Circunstâncias, exatamente. Social, comportamento do acusado, é isso mesmo. Tá?
Então, é importante saber, a lei, ela parece ser branda, mas ela tem detalhes que pode tornar a vida da pessoa difícil. Então, aqui, por exemplo, não se exige reincidência específica, viu? Aqui, sendo reincidente em qualquer crime, vai vetar a possibilidade da substituição. É só para a questão da perda do cargo. Isso. E ela não é automática, mas são coisas distintas que na hora da prova você pode confundir. Então, voltando aqui no quadro, essa que é a parte mais delicada. Tá? Então, voltando aqui no quadro, olha só. Se for condenado, vai ter que indenizar, vai ficar inabilitado pelo exercício da função de 1 a 5 anos. A perda do cargo aqui, ela não é automática, tem que ser declarada na sentença, só que ela só vai ocorrer em caso de reincidência específica. Muito bem. No caso da substituição da pena privativa de liberdade, não vai ocorrer a perda do cargo. O que vai ocorrer é a prestação de serviço e a suspensão para o exercício da função de 1 a 6 meses. Muito bem. Nesse caso, essas condições do artigo 44, elas podem ocorrer em momentos processuais diferentes. Ela pode acontecer no acordo de não persecução, ela pode acontecer no momento da sentença, ela pode acontecer em vários momentos processuais, a depender do que a lei prevê. Então, por exemplo, nesse caso aqui, para que o juiz pense em substituição da pena por restritiva de direito, ele vai ter que analisar qual foi o crime de abuso que o sujeito cometeu. Ele cometeu o do artigo 9º. É crime de violência ou grave ameaça? Não. É crime de competência do juizado? Não. Eu posso começar a pensar em substituir por restritiva de direito ou suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é 1? Posso, mas não é fácil assim e não é automático assim. Para que eu possa substituir a pena imposta, se for no momento da sentença, eu vou ter que pensar assim, é ou não é reincidente? Se não for reincidente, substituo. É reincidente, não posso substituir. Se for no início do processo, lá, na hora da suspensão condicional do processo, porque as condições da suspensão condicional do processo são essas aqui. São as mesmas. Substituição, sursi processual. Mas o sujeito é reincidente, aí eu tenho que pensar em mais coisa. Ele é reincidente? Não, ele não é reincidente, só que ele firmou um acordo de transação penal há 2 anos, arrumou confusão num bar aí e já está gozando de um benefício. Se já estiver gozando de um benefício, não vai rolar. Vai ter que cumprir a pena. São esses requisitos do artigo 44, são os requisitos do artigo 44, mais o 89 da Lei 9.099, que é o que trata especificamente dele. E mais o artigo 77. São os requisitos da suspensão. Então, são esses todos aqui. E mais o artigo 89, que é no artigo 89 que vai falar da lei. Agora, aqui, o que mais que nós temos que prestar atenção? Olha só, vamos pegar um outro delito para exemplificar. Depois a gente vai voltar nesses aqui. O quê? Não existe mais isso. Não é no domicílio da culpa. Não é no domicílio da culpa. Tá? Agora é inabilitação. Ele já declara na condenação a inabilitação de 1 a 5 anos. Quer dizer, de 1 a 5 anos, não vai poder exercer nenhuma função. Não é só policial, como era a lei antiga, no município da culpa. Agora, se prestar concurso para analista, seja qual for, durante aquele período, enquanto estiver vigorando aqui essa condenação, esse efeito da condenação não vai poder mais. Essa é a lei de abuso nova. Não, ela tinha 2. Era 1 a 3 anos inabilitação para qualquer cargo e ela tinha 1 a 5 no município da culpa. A lei anterior. Essa daqui é assim. Tá? E um detalhe, você vai ter a perda, e isso é importante falar, em relação à suspensão para o exercício do cargo com perda da remuneração,
ela vai depender do momento processual que acontecer. Se for a substituição na condenação, que é o que eu estou tratando aqui, claro que o sujeito, tendo sido condenado e apenas substituído, ele vai ter a perda da remuneração. Mas se for no acordo de não persecução, que é o que cabe, se for na suspensão, isso pode ser discutido. É isso que eu estou dizendo. Tá? Porque era uma coisa que na outra lei só tinha uma questão, com perda da remuneração. Com a nova lei, a perda da remuneração ela pode acontecer, a depender do momento processual em que vai ocorrer a substituição. Vai depender, porque você tem acordo de não persecução que está no Código de Processo Penal e que cabe aqui, em todos os crimes. Né? Você tem, pelo menos na maioria deles, você tem a substituição com um sursi processual, cumprindo determinadas condições. E a possibilidade da substituição da pena por restritiva de direito na condenação. Então, assim, o que eu posso falar resumindo? Vai preso? Vai ficar preso? Não vai, mas você pode ter muita dor de cabeça com a lei. Pode ter dor de cabeça com a lei. Olha só, quer ver, pessoal? Eu quero pegar um que tenha violência, só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Aqui, olha o artigo 13. Vamos dar uma olhada nele, que a gente está falando ali dos benefícios. Ó, constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça, ou reduzir a capacidade de resistência. E, ó, aqui é aquele caso assim, ó. Quando você efetua uma prisão, vocês lembram que antes dessa lei entrar em vigor, exibia o nome da pessoa, a imagem dela, colocava, aparecia o sujeito assim. Ainda acontece, mas menos. Vocês podem ver que às vezes na rede social o povo fala assim, quando ocorre uma prisão com clamor social, cadê o nome da pessoa? Por que não divulga foto? Aquele monte de coisa. E algumas autoridades, alguns delegados falam assim, olha, o nome não foi exibido em razão da lei de abuso de autoridade. Ele está falando exatamente desse artigo 13 aqui. Porque dá uma olhada no que ele diz, ó. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência a exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, que era aquela situação que o sujeito ficava ali e todo mundo tirando foto e tal, ou então nas operações, o jornalista ia junto nas grandes operações, já filmando todo mundo preso, sendo colocado no carro e tudo mais. Submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Agora, dá uma olhada comigo. Qual que é a pena? Qual que é a pena, pessoal? Eu pergunto, vai para juizado? Resposta, não. Esse sujeito, se praticar esse crime, vai ter direito à substituição da pena? Por que não? Não vai ter, porque é mediante violência ou grave ameaça. Entendeu? É sem violência ou grave ameaça. Então, a gente tem essas situações aqui. Não basta achar, automaticamente vai substituir, porque não vai acontecer dessa forma. Tá? A situação é delicada, né? E aqui fala do flagrante também. Eu acho muito interessante a gente falar do flagrante, porque, por exemplo, entrar também na casa... Ele tem um artigo específico que fala sobre isso. A prisão em flagrante só na hipótese de flagrante próprio. Se não for o próprio também, mesmo o Código de Processo Penal, prevendo outras hipóteses de flagrante, mesmo com isso, você ainda pode responder por abuso de autoridade. Ah, mas eu estava procurando, entrei lá na casa porque era situação de flagrante, porque a polícia pode entrar mesmo em situação de flagrante, a lei fala isso, né? Só que depois de uma decisão do Supremo, de uns anos para cá, se você entrou, é melhor achar alguma coisa. Porque se não achar, você corre o risco de responder por abuso de autoridade. Pois é. Isso. A empresa pode fazer, mas vocês como policial, você pode falar o seguinte, olha, não pode mostrar não, porque a lei não autoriza, senão eu é que vou ter que tomar providência contra você. Não pode. Nós não podemos, infelizmente, porque a lei não nos autoriza, igual os delegados têm falado, em algumas até coletivas eles falam isso. Ah, o nome não foi divulgado. Agora, gente,
Tudo bem, vivemos no nosso país, a gente sabe que nós temos cheio de problemas. Nós sabemos também que essa questão de divulgação, não, muitas vezes, ela é um pouco seletiva, né? Em algumas eu vou aplicar a lei de abuso de autoridades, em outra vazou e não deu jeito, e a cara da pessoa está lá mesmo, enfim. E outra, hoje em dia todo mundo tem celular e todo mundo está filmando todo mundo está divulgando todo mundo, quer dizer, né? Só que, aqui, se for a autoridade flagrada fazendo isso, quer dizer, aí vai responder. Vai delegado, seja quem for, vai responder. Tá? Então é importante para a gente saber. O que mais que cabe? Bom, aqui nesse caso aqui, que eu mencionei, nossa professora, não cabe transação penal, não cabe substituição da pena privativa de liberdade, não cabe, mas cabe suspensão condicional do processo. Sobrou o artigo 89. Porque o artigo 89, que é a suspensão condicional do processo, o requisito apenas é que a pena mínima seja 1 ano e que o sujeito não seja reincidente. Não sendo reincidente, ele não tem esse critério de crime com violência ou mediante grave ameaça. Então, cabe um outro benefício, desde que não seja reincidência. Se a gente for colocar num resumo assim, pode até colocar isso porque é uma regra geral. Nenhum benefício cabe em caso de reincidência. Pode esquecer. Reincidência em crime, quero até ouvir, reincidência em crime doloso. É bem provável que a banca coloque um crime culposo só para você cair. Nenhum benefício cabe no caso de reincidência em crime doloso. 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 Se for reincidente em crime culposo, cabe benefício. É importante isso. É reincidente em crime doloso. E a perda do cargo? E a perda do cargo? Emprego ou função? Só no caso de reincidência específica. Ou seja, em caso de uma segunda condenação por qual crime? Abuso de autoridade. Está bem entendido isso, pessoal? Outra coisa, para não ficar dúvida. Pode perder remuneração? Pode sim, pode. A depender do se ele vai fazer acordo ou não vai fazer acordo, se vai na sentença, onde que vai acontecer isso aqui. Ou melhor, isso aqui. Tá? Porque tem a presunção de inocência, dá para discutir, dependendo do que for transacionado. Beleza? É isso. Muito bem. Cabe ainda, nós falamos o sursi, vou só anotar aqui, e acordo de não persecução. Como o acordo de não persecução é novo, é bom anotar, porque cabe em todos os crimes da lei o acordo de não persecução. Então, vamos anotar aí. Critérios de substituição da pena, outros benefícios, vamos colocar aí. Outros benefícios. A vantagem do sursi processual é que mantém primariedade, né? Ele não enfrenta o processo. E ser primário e bons antecedentes não tem efeito só penal. Tem efeito na progressão de carreira do servidor público. Porque fica anotado. Isso pode ser um entrave para a progressão. Ou estou falando bobagem? É ou não é? Condenação, ela, na hora de você progredir na carreira, ela pode atrapalhar. Responder por homicídio. Com o trânsito em julgado. Com o trânsito. Tá, entendi. Porque no processo normal também, né? Mas a Maria da Penha, mesmo antes da sentença? Entendi. Não, mas agora vocês sabem que a Lei Maria da Penha, só pegando um gancho no setor privado, que é o meu, eles estão com um projeto no nosso Conselho Federal, que quem tiver processo da Lei Maria da Penha não vai tirar a carteira da OAB.
Eles têm eles estão alguma coisa para quem tiver, porque você tem que ter certidão civil e criminal igual vocês, tem que apresentar tudo para você ter a carteira, né? Mas eles estão com a ideia também de tornar mais rigorosa essa questão em relação a... Ela vem. Tem. Então, não é só a questão, ela está vindo muito forte, e ela vai vir mais forte para o privado também agora, né? Então, eles estão com essa ideia aí, vamos ver. Cabe aqui outros benefícios, sursi processual e a transação penal. Só que a transação penal só cabe nos crimes de menor potencial ofensivo. Então, vamos colocar a transação penal aí. Transação penal. Nos crimes de menor potencial ofensivo. Nos crimes de menor potencial ofensivo. E cabe ainda, vou apagar só aqui em cima, o acordo de não persecução. Acordo de não persecução do artigo 28. Qual que é a vantagem do acordo de não persecução? Acordo de não persecução é o seguinte, você está sendo investigado por crime de abuso. Mas, pelo amor, você quer manter a tua primariedade, os bons antecedentes. Você faz o acordo, só que o acordo vai exigir algo do, digamos assim, do investigado, né? Vai exigir que ele confesse a prática do crime. Então, vai ter que confessar que praticou o crime, faz o acordo, e aí sim, homologou o acordo, quer dizer, realmente o Ministério Público entendeu que aquele acordo é vantajoso, ou o delegado de polícia entendeu que o acordo é vantajoso, aí ele vai cumprir algumas exigências, né, algumas condições, e cumprindo aquelas condições significa não vai responder processo. Tá? Só que assim, o detalhe é que tem que confessar. Tá? Então vamos lá. Agora aí é que tá, né? Você se livra do penal, mas e o efeito administrativo disso, de falar assim, eu fiz mesmo? Eu orientaria, como advogada, a falar, amigo, só em última rácio. Né? Vamos tentar aí uma substituição, vamos tentar, é o artigo 28 da lei, e a diferença aqui exige como, é tudo aquilo do artigo 44 e que está no próprio artigo 28A do CPP, aqui é CPP, tá? Código de Processo Penal. Exige todas aquelas condições do 44, elas estão escritas no artigo 28A, mas com um critério a mais, exige a confissão como critério para o acordo, como condição para o acordo, né? Como isso também. É, porque... eu achei do bolso que você estava falando por conta do medo da suspensão da remuneração. Não seria isso? Também uma preocupação, de repente? É. Que isso? Não fala uma coisa dessa. É. Mas deixa eu te falar, mas confessar a prática de abuso não tem um efeito administrativo? Porque aqui, deixa eu só falar, esse acordo de negociação aqui, que é uma negociação, ele livra totalmente você do penal se você cumprir tudo direitinho, como todos os outros benefícios. Mas você tem que confessar. Obrigatoriamente, você não pode fazer acordo sozinha. O advogado, é uma exigência legal que o advogado participe do acordo, te ajudando, auxiliando, bababá. Fez o acordo, livrou do penal. A minha preocupação em relação é a consequência administrativa que pode, o reflexo, digamos assim.
Porque são instâncias, a própria lei fala, artigo 8º e 7º, que são instâncias independentes. Então, isso aqui, eu estou muito preocupada com isso por conta disso aqui, ó. Quer ver, ó? Olha isso aqui, ó. Fez acordo de não persecução? Não, o acordo de não persecução, ele é muito vantajoso, porque você não enfrenta o processo, você mantém a primariedade, bons antecedentes, não fica registro. Porque é não persecução, não tem processo. Acabou. Só que o efeito administrativo desse, por ser independente, é que a gente não sabe. Eu falo para vocês uma coisa que pode ajudá-los. Tem uma súmula do STJ que fala que que suspensão condicional do processo que a gente mencionou aqui não pode ser usada para prejudicar o acusado em outro processo. Eu imagino que o acordo de não persecução, a gente vai ter algo semelhante nesse sentido. Mas o problema é que quem analisa se você progride ou não progride, vai ou não vai, o critério às vezes é também um pouco subjetivo. Então, isso aí vocês têm que ir sentindo para saber, né? Na parte legal, o advogado, se você for barrado numa progressão por conta do acordo, ele vai usar a súmula, por analogia. Essa súmula que fala que acordo de suspensão do processo não pode afetar um outro processo que o indivíduo está recebendo como circunstância desfavorável. Isso fala a súmula. A questão é que o acordo de não persecução, a gente pode usar esta mesma súmula por analogia. Mas a questão é que você precisa analisar se dentro, às vezes, num critério ainda subjetivo, você não pode se prejudicar. Mas é um bom negócio. Tá? Fora isso, é um bom negócio? Sim. Parece um bom negócio? Sim, com certeza. Apesar de que, né, uma vez que o sujeito confessou, tá bom, se livra de tudo, mas que é uma marquinha, né? Que é um negocinho que vai ficar ali, ó. Então, olha aqui o que a lei trouxe. As responsabilidades civil e administrativa, elas são? Isso é importante para a tua prova. Quer dizer, fui absolvido no criminal. Pouco importa. Você pode ser condenado no administrativo. Por quê? Entendeu? Então, eu fui demitido a bem do serviço público, eu fui demitido, mas como se eu fui absolvido no criminal? Mas se você foi absolvido, vamos supor, por insuficiência de prova, pode ter certeza que não vai ser suficiente para te manter no cargo no administrativo. Agora, a lei trouxe. É esse caso. Aí sim, aí você está coberto de razão. Que é o artigo 8º. Agora, se a tua absolvição ela ocorreu por excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, né? Aqui, ó. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, aí ninguém vai poder te cobrar mais no administrativo, mas só nessas hipóteses. Então, é preciso casar os dois artigos. Anotem ele. Aqui, ó. Faz coisa julgada no âmbito civil e administrativo, quer dizer, nos dois. Se na sentença penal o juiz te absolver porque entendeu que você agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. Você vai pegar essa sentença que reconheceu a excludente de ilicitude e vai juntar no teu processo administrativo. E ele vai ser extinto. Porque a lei fala isso. Ela manda. Aí acabou. Só que se a tua absolvição ocorreu por outro motivo, as esferas são independentes. E a lei foi além. Anota esses dois artigos como artigo para estudar, tipo, muito para a tua prova. Tipo, muito. Por que eu estou falando isso? Porque já trabalhei e tenho colegas que trabalham em vários processos tentando... como que chama a palavra técnica? Reverter, mas não é isso, tem a palavra específica, mas tentando reverter o processo administrativo. Reintegrar? Reintegrar. Ele quer por causa de sentença criminal.
Ah, ele foi excluído, mas ele foi absolvido no criminal. Aí ele nos procura advogado. Aí ele fala assim, doutor, entra com mandado de segurança para mim, pelo amor de Deus. Que eles estão me mandando embora, mas olha aqui, eu sou inocente, ó. O juiz falou que eu sou inocente. Aí, hoje em dia, todos já estão esclarecidos que, mesmo sendo inocente, não significa. Mas o policial tenta ser reintegrado. Alguns conseguem, porque existem algumas brechas e depois recebe tudo o que deixou de receber naquele período retroativo. Quando não vai para precatório, enfim. É uma novela, né? Mas nós temos esse problema. Então, olha só faz coisa julgada, é importante anotar esses 2 artigos para estudar, tipo, muito para a prova. Só faz coisa julgada... Isso, só faz... O 7º e o 8º, perfeito. Só vai fazer coisa julgada, quer dizer, não vai mais discutir se for em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. Nos demais casos, as esferas são independentes. E aí, meus amigos? Aí vai cair na mão do advogado para lutar por você, tipo você que lute. Que não é garantia. Bem compreendido isso? E essa é outra questãozinha boa de cair em prova. Tá? Uma situação em que o sujeito foi absolvido por insuficiência de prova. Nesse caso, de acordo com a lei, o processo administrativo será arquivado? Verdadeiro ou falso? É falso, porque insuficiência de prova saiu aqui da excludente de licitude. Agora, se falar aqui, Bruno, em legítima defesa, militar, acabou matando fulano e tal, sofreu processo administrativo e criminal, o juiz reconheceu a excludente de licitude no âmbito criminal, faz coisa julgada no processo administrativo, verdadeiro ou falso? Aí é verdadeiro. Aí é verdadeiro. É isso, tá? Outra questãozinha importante ainda, de acordo com o artigo 7º aqui, ó. Antes, havia uma situação, uma prática, todo mundo fazia isso, transformava o processo administrativo em discussão de novo sobre autoria e materialidade. O cara já foi condenado no criminal, ele ia para o administrativo negando a autoria. Não fui eu que cometi, não foi, e transformando o processo administrativo num novo processo criminal. O que isso provocava? Conflito de decisão. Estão me acompanhando? O juiz criminal falou assim, não, a senhora foi a culpada sim. Foi a senhora que atirou, ali tem foto, a arma era da senhora, estava registrado o nome da senhora. O corpo da pessoa morta era compatível com o seu revólver. Testemunha falaram que foi a senhora, ou seja, no criminal reconheci que foi a policial que cometeu. Autoria e materialidade. Foi condenada. Tinha um processo administrativo. O que ela fazia? Contratava advogado, pelo amor de Deus. Não fui eu, não. Queria discutir materialidade e autoria. E aí vinha a decisão administrativa, realmente absolvo, vou extinguir esse procedimento aqui, porque não ficou provado que foi ela. O que ela fazia? Corria com a decisão administrativa, pegava a criminal e tentava uma terceira via, para tentar anular a criminal. Embora sejam instâncias independentes, e elas são, mas você poderia fazer um movimento de tumulto para ir se segurando. Entendeu como é que é? E, gente, o advogado vai agir, se tem essa possibilidade, por que não, não é verdade? Não consegue mais agora. Conseguia. Emprestou a arma. Voltou, está lá na polícia. Mas o que a lei fez? A lei falou assim, ó, nós vamos acabar com essa folia agora. A lei falou o seguinte, uma vez reconhecida que a senhora foi a autora, que foi você que atirou, que a materialidade do crime, você pode discutir qualquer coisa no administrativo, menos autoria e materialidade. Então, estancou. Ah, fiquei tão triste. Era uma possibilidade, agora não mais.
Quer dizer, chegando lá, você vai ter que justificar. Foi eu que sofri primeiro aquela agressão, foi o outro, não, enfim. Você vai ter que reunir elementos que não caia nessa discussão. Resolver circunstâncias, não autoria nem materialidade. Não, o sujeito não morreu, não, tá vivo, não vai dar. Né? Eu não era eu, tem irmão gêmeo, tipo novela. Entendeu? Então, vai ser... Ai, meu Deus, saiu aqui o negócio. Tá, muito aqui. Se pegar a pena de 4... Mas é difícil, gente, nesses crimes aqui. Porque a pena é 1 a 4. A não ser que seja reincidente, hein? Ah, entendi. Porque esses daqui a pena é 1 a 4, a maioria é tudo 1 a 4. Ah. Ele volta? Ah! Aqui, gente, nesse caso, então, ó, a responsabilidade civil e administrativa, elas são independentes, sim. Olha lá. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quer dizer, materialidade e autoria, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal, que é uma dica e orientação de graça. Se a tua situação for essa, corra com o processo administrativo, para que ele ande mais rápido que o criminal. Porque aí, se ele decidir antes do criminal... Ai, gente, dando consultoria, hein? Se ele andar mais rápido que o criminal, você escapa da regra. Ai, que gracinha. Aí. Ó. Né? Você já tem a nota e essa orientação para você não perder isso, entendeu? É isso. Pessoal, artigo 7º e 8º, tranquilo para vocês? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, acordo de não persecução, condenação. Esses prazos aqui provavelmente serão cumpridos, então não pode esquecer. Assim como de suspensão. Ah, lembrei, eu queria fazer aqui uma questão. Será que essa caneca aqui é para mim? Porque geralmente era, mas eu vou tomar nela mesmo. Porque depois da Covid, né, gente? Ah, misericórdia, a gente tem um medo. Mas, enfim. Porque tem uma questãozinha ali que cai em prova que a gente vai fazer agora. Olha só. Aqui, o que pode cair na tua prova? Pode cair assim, ó. A suspensão do cargo, emprego ou... Olha, cuidado com isso. Vamos só prestar atenção, depois eu dito, se você quiser anotar para ficar bonitinho. Mas o que me interessa é que realmente nessas horas que a gente vai estar aqui, vocês absorvam o máximo do que eu estou falando aqui. Até porque eu sei que trabalham o dia todo e não tem, às vezes, tanto tempo depois para ficar revendo. Mas caiu a seguinte questão. A suspensão do cargo, emprego ou função de 1 a 6 meses é um dos efeitos da condenação? Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Porque a suspensão não é um dos efeitos da condenação, mas é uma condição para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Não pode confundir. Efeito da condenação são esses 3 aqui. Indenização, inabilitação e perda do cargo. IIP. Efeito da condenação são 3. IIP. Indenização, inabilitação e perda do cargo. Prestação de serviço e suspensão é condição para a substituição da pena por restritiva de direito. Como pode vir questão? Pode vir assim também, ó. A prestação de serviço à comunidade
é um dos efeitos da condenação em caso de abuso de autoridade. Verdadeiro ou falso? É falso. Porque a prestação de serviço à comunidade, ela é o quê? Ela é uma condição para a substituição da pena por restritiva de direito. Isso é mais que importante para a sua prova. Isso é fundamental. É fundamental. Assim como a perda do cargo não é automática, assim como o prejuízo da remuneração, dependendo da situação e do momento processual, tudo isso é importante. Muito bem. Outro ponto. Todos os crimes aqui, mas isso eu sei que vocês sabem, todos os crimes da lei, previstos nessa lei, são de ação penal pública incondicionada, não tem negócio mais como tinha na lei anterior. A petição do autor dirigida à autoridade hierarquicamente superior. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Vai tudo para a mão do promotor de justiça, para ele oferecer denúncia. No caso de militar, interessante a questão que pode vir. A competência para julgar o militar que comete crime de abuso é da justiça comum ou da justiça militar? Isso pode cair na sua prova. A competência vai ser da justiça militar. Competência da justiça militar, justamente por causa da alteração do artigo 9º. A única exceção, exatamente, a única exceção ainda é o crime de homicídio, dependendo da situação. Se for isso, o crime, isso, contra civil, justiça comum, e tem uma situação também. Isso, se tiver, agora, por exemplo, se tiver o crime de homicídio, mas se tiver, como é que fala, aquelas operações, lei e ordem, tá? Aí é caso da militar, da União, entendeu? O crime de homicídio é uma exceção a essa regra, porque depende do contexto que vai acontecer e contra quem ele foi praticado, tá? Isso. Isso. Exatamente, é isso. Respondendo a sua pergunta, então, a exceção a gente vai cair no crime de homicídio, especificamente, bem específico, crime de homicídio doloso contra a vida, tá? É esse, que são crimes de competência do júri. A gente teve essa mudança. Então, aqui, a quem compete julgar o crime de abuso de autoridade? Nós temos várias autoridades que podem ser sujeitos do crime de abuso, mas se for o militar, a competência vai ser da justiça? Vai ser da justiça militar. Agora, vamos lá. Ação pública incondicionada, temos mais um prazo. E se a pessoa, e se não chegar a notícia até a autoridade? E se o promotor não fizer nada, não denunciar? A vítima do abuso, ela pode fazer alguma coisa? Pode. Tem um prazo, esse prazo pode cair na tua prova, então anota aí. 6 meses. 6 meses, tem 6 meses. Já fala para todo mundo, já sai contando. Não, mas a questão é, contou, teve audiência de custódia, teve notícia, teve um monte de coisa. Mas vamos supor que o MP não denunciou. Passou 1 mês, passou 2, 3, 4, 5, nada do MP denunciar o envolvido no abuso. A parte, exatamente, ação penal pública, ação penal subsidiária da pública. Qual que é o prazo? É a privada subsidiária da pública. Qual que é o prazo? 6 meses. Mas contado de quando? Do término do prazo do Ministério Público. Quer dizer, professora, o MP tem prazo para denunciar as pessoas? Tem sim, gente.
tá? Ele tem 5 dias em caso de réu preso e ele tem 15 dias em caso de réu solto. É um prazo curtinho, né? E ter contados desse prazo aí. É claro que quando a gente oferece uma subsidiária, o MP odeia, porque geralmente ele fala assim, ele retoma a ação e ele diz que é porque muito serviço não deu para cumprir o prazo de 15. O de 5 eles procuram cumprir porque réu preso pode dar excesso de prazo. Mas réu solto... Pode. Na verdade, o que ele faz? Ele ratifica os termos, ele recebe e depois ele reassume a ação vai continuar sendo pública. Foi só, na verdade, impulsionando o Ministério Público a agir. Tá? Então, é isso. Cabe 6 meses. Muito bem. Uhum. Já especificando. Então. Ah, não é comigo, né? Não tem nada a ver comigo isso daí. Muito bem. Então, vamos colocar lá. Agora, essas são as principais questões em relação à parte procedimental. Vamos aos crimes da lei de abuso, para a gente dar uma olhadinha. Eu não vou ler todos, eu vou destacar o que é mais importante, que é o que pode cair na tua prova. Então, olha só. Decretar prisão. Gente, decretar prisão sem mandado ou sem que seja situação de flagrante constitui abuso de autoridade. Por quê? Porque a liberdade é uma garantia, é um direito. Então, você só pode privar alguém de liberdade se essa pessoa está cometendo o crime ou se existe um mandado de prisão contra essa pessoa. Lembrando que mandado de prisão só pode ser emitido, obviamente, por autoridade judiciária. Tem questão em prova que fala assim, ó, que o mandado de prisão foi expedido por autoridade policial e que prendeu e tal. Se nesse caso constitui abuso, é claro que sim. Porque delegado de polícia não expede mandado de prisão contra ninguém. Né? Apenas cumpre a ordem, a Polícia Civil cumpre a ordem de mandado. Então, olha só. Aqui gera, assim, uma discussão, por isso que eu destaquei. Deixar de relaxar a prisão. Quem é que relaxa a prisão? Importante para a tua prova. Às vezes a banca substitui relaxar a prisão, juiz relaxar a prisão por delegado. O delegado, caiu uma questão assim até numa prova de 2019, ano passado. Que o Paulo tinha sido preso, a prisão era manifestamente ilegal e o delegado deixou de relaxar a prisão. Aí perguntava se o delegado tinha cometido crime de abuso. Sim ou não? É claro que não praticou crime de abuso. Por que ele não praticou? Porque a competência não é dele. Mas se você não está atento à questão, você está cansado, você ainda cai nessa. Sim, ele cometeu sim. Tá? Então fique atento. Eles não vão dar de graça. Ai, quem deixa de relaxar a prisão é o juiz. Para com isso, claro que não. Eles vão colocar toda uma situação copiando o artigo e mudando a autoridade para te pegar, mas você não vai cair nessa. Deixar, olha só, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, quando manifestamente cabível. É claro que os juízes estão questionando isso, né? Porque o juiz não é obrigado a substituir a medida. Quer dizer, quando assim, quem é que fala que é manifestamente cabível ou não? Quer dizer, o juiz, ele que tem que analisar. Muitas vezes ele mantém o sujeito preso preventivamente, porque ele entende que ele oferece perigo, que solto ele pode foragir, que só tornozeleira não é suficiente manter o sujeito preso. Os juízes estão com medo, estão acuados agora também. Agora não é só a polícia que fica acuada, porque o policial fala, pô, daqui a pouco eu não posso nem pegar meu preso, não é na mão dele, tem que falar, senhor, por gentileza, vamos me acompanhar, tipo filme, né? E juiz a mesma coisa. E detalhe, gente, tem acontecido, viu? Os juízes recuaram um pouco. Agora, tudo que pode, eles substituem a pena já para evitar o abuso de autoridade. Complicado isso. Sim. Foi outras autoridades. Verdade, verdade. É verdade.
De fato, a gente vê que a lei anterior, você observa que os artigos eram muito voltados à atividade mais policial mesmo. Agora não. Agora você percebeu que ampliou. Então, olha só. Aqui, ó, ponto questionado. Ó, eu destaquei para vocês no material os pontos que estão sendo questionados a constitucionalidade. Só que o Supremo ainda não decidiu, então está valendo essa regra que está aqui. Mas é porque, até a prova, se o Supremo decidir alguma coisa diferente, muda. Se declarar inconstitucional algum artigo, a gente vai ter mudança. Aqui, ó, essa daqui o Supremo já tinha decidido, pessoal. Vocês sabem que não cabe mais condução coercitiva. A condução coercitiva foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, se conduzir coercitivamente, seja quem for, porque, na verdade, quem determinava era a autoridade policial, delegado. Se o delegado determinar a condução coercitiva, abuja a autoridade em cima dele. Né? Aí veio aquela coisa, mas o abuja, nesse caso aqui, a condução coercitiva é para quem, né? Olha, decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado. O Supremo tinha falado do investigado porque ele não é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Mas veio a lei de abuso e falou que testemunha também não. Tá vendo? Olha lá, decretar, ó, manifestamente descabido ou sem prévia intimação. Isso aqui acabou afetando os crimes de competência do júri. Não sei se vocês já participaram. Mas, às vezes, você tem uma testemunha ocular do crime. A testemunha ela é intimada a comparecer na sessão de julgamento e ela não comparece. Em cidades menores que Cuiabá, em que a polícia é possível ir até a casa buscar, ela suspendia a sessão, fazia um lanchinho, vai buscar. Vai buscar. Agora, ficou um pouco mais receosa. Embora ela tenha, a magistrada ou o magistrado, tenha a prova da intimação prévia e a testemunha descumpriu, todo mundo agora, igual você falou, fica todo mundo meio com medo, né? Sim. Exatamente. Então, assim, você não consegue... Olha, isso é tudo... Na verdade, a testemunha, ela foi intimada e não vai. A juíza ou o juiz pode mandar buscar, mas por conta desse dispositivo, a juíza ou o juiz pode ser alvo da lei, pode responder por abuso. Vai ter que fundamentar. Não tinha outros meios, tinha que conduzir, cadê a intimação? Não, você coloca uma espada apontada para a autoridade, sim. Não podemos negar, né? Enfim, outra que está sendo questionada a constitucionalidade. Eu vejo com muita preocupação essa questão, principalmente em crime de júri. Porque crime do júri, vocês sabem, é julgado pelos jurados. Os jurados são juízes leigos. O testemunho, muitas vezes... Porque você começa a falar um monte de juridiquês, eles não estão entendendo nada que você fala. Mas se coloca uma testemunha falando, não, eu vi mesmo, ele deu aquele tiro. Entendeu? Aí o promotor... Não, claro, é uma coisa maravilhosa. A júri é gostoso demais. É assim, apesar que é muito triste, gente, estou falando que é triste. Mas, tecnicamente, ele é estimulante nesse aspecto. Por quê? Porque, como é juiz leigo, é justamente esses depoimentos que vão convencer ou não os juízes da causa. Atrapalha, favorece a defesa, né? Atrapalha o promotor. Aqui, ó, outro. Essa aqui pode... o artigo 12 pode ser muito interessante para vocês, porque... E também para delegado, mas veja, ó, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária. Então, aqui vai incorrer abuso. Você prendeu o sujeito porque estava em flagrante, ou você conduziu porque havia elementos da prática de algum tipo de crime, tem que fazer entrega imediata do preso para a polícia civil, que é o que vocês fazem geralmente. Faz a entrega do preso lá para a polícia civil, ele faz o BOzinho dele lá e delegado. E delegado comunica juiz. Se a tua perseguição varou aqui os limites de Cuiabá, você sabe muito bem, cuidado, isso cai em prova. Se você varou para a Chapada dos Guimarães, você vai entregar o preso para quem? Você volta com ele para Cuiabá? Não faça isso. Você entrega para a autoridade de lá. Fala, ó, só que o negócio aconteceu em Cuiabá, estritamente o que a lei manda é fazer isso. Se pegou o cara em Chapada, se apresenta ele lá e de lá para cá.
Porque você pegou, o trem começou aqui em Cuiabá, você pegou em Chapada, você voltar com o preso para cá, você pode incorrer aqui nessa questão. Tá? Porque olha só, isso, você ficar passeando com o preso não vai dar. Não vai dar para, tem que já trazer imediatamente, porque veja bem, olha o que a lei fala, deixar de comunicar imediatamente. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família e tal. Então, prendeu, primeira autoridade faz o trâmite e volta, porque aí fica todo mundo... E o delegado? Delegado deixou de comunicar à autoridade judiciária. Agora, com as audiências de custódia, obrigatoriamente tem que ser muito rápido, né? A audiência de custódia é antiga, já estava no Pacto de São José da Costa Rica e depois foi implementada em todos os estados aqui no Brasil. Demorou pra caramba, a gente já tinha tratado internacional, mas agora tem audiência de custódia. O problema é que, muitas vezes, nós, como advogado, a gente fica até perdido. Porque o preso já saiu daqui, doutora, está lá. Aí você chega no fórum, ele está num lugar que você não tem muito acesso. Está esperando uma fila gigante. Mas, enfim, tem que ser comunicado e em 24 horas vai participar da audiência. Deixar de entregar, olha quem. Deixar de entregar quem? O preso para a audiência de custódia. Deixar de apresentar, prolongar a execução. Aqui, constranger o preso ou detento é aquele que a gente viu, exibindo a parte de seu corpo. Então, se tiver imprensa, fala, não sou eu, é a lei, e dá um jeito de não facilitar muito, porque senão você que ainda responde, porque a autoridade é você que está com o preso. Então, tomar cuidado com isso. Diga. Da família. Aqui, deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Mas aí você se resguarda. Você coloca que ele foi cientificado disso, que ele não te passou a informação e... Entendeu? A mesma coisa daqueles direitos, gente, Foi cientificado que tem o direito de permanecer em silêncio, foi cientificado que tem direito de entrevistar com o advogado, já tem até no termo, já pronto isso daí, né? E o cara já assim, você tem que dar um jeito de ser, né? Coloca lá e deixa no seu termozinho esse negócio aí. Número, tem direito de dar um telefonema para a família, essas coisas. Gente, falando em telefonema para a família, vamos mencionar aqui e aproveitar, obviamente, né? Prendeu o sujeito, está com o celular, pode manusear as mensagens? Se manusear, abuso de autoridade. Não pode. Posso ver os registros das últimas chamadas? Na verdade, as mensagens de aplicativo, que é de texto, e-mail, não. Essa não. Mas o registro de chamadas, sim. Essa não precisa de autorização judicial. O problema surge que agora é tudo smartphone. Quer dizer, quando você olhou o registro de chamada, o sujeito pode vir para cima e falar, ele olhou minhas mensagens, sim. E aí vai ficar aquela situação complicada. O melhor é pegar, fazer a apreensão dos objetos e entregar tudo para a autoridade. Eu sei. Que é isso? Aqui, gente. Vamos ver aqui, aqui. Submeter preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Não pode, claro. Só se for caso de prisão em flagrante, porque aí vai a madrugada toda. Né? Então, também... E aqui tem um outro detalhe, tá? Submeter noturno, madrugada, mas ainda assim tem que dar o direito dele ser acompanhado por um advogado e tudo mais. Senão, constitui abuso. Defensor. Você tem que deixar claro, anula a prisão, né? Ela se torna ilegal. Mas além dela ser ilegal, o sujeito vai para a rua e você ganha um processo.
Essa aqui é a questão. E, gente, vou falar para vocês, a lei pega ainda mais quando é menor infrator. Ela é ainda mais rigorosa com menor infrator. Isso aí vocês já sabem porque já é a rotina. Mas a lei, ela é também direcionada a menor infrator com muito mais prudência ainda. Não levar no carro, não manter apreendido. Ter todos os cuidados no momento da apreensão do menor. Pode ser que ele seja apreendido em flagrante, mas vocês sabem muito bem que mesmo em flagrante, se não for ato infracional, praticado mediante violência ou grave ameaça, se ele já tiver outros atos reiterados, ele vai ser ouvido e liberado. Então, tem toda uma situação aí que não vai acontecer aqui. Tá? Olha só. Vamos ver. Esse aqui foi por conta... A lei acaba contando um pouco história, né? Porque, manter preso de ambos os sexos na mesma... É porque estava acontecendo, a gente teve alguns episódios assim e tal. Então, a lei já veio expressamente para dizer isso aí. Invadir ou adentrar clandestinamente contra a vontade. Essa daqui pode anotar. É outro artigo que... O 13, pode anotar o 13, o 22 para vocês. Esses aqui, a probabilidade de cair é gigante. O 13, o 22, o 9. Pois é, por isso que eu estou destacando, mas tem que estudar tudo. Mas esses aqui, ele está mais direcionado, porque veja, olha, invadir, adentrar clandestino ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante do imóvel alheio, ou suas dependências, ou nele permanecer. Nas mesmas condições, fora das condições estabelecidas em lei, quer dizer, fora da situação de... Gente, e vou falar, flagrante ainda não é qualquer flagrante, não. Que seja flagrante próprio. Se for flagrante impróprio, em que você está procurando, melhor se achar. Porque você revirou e não achou, você ainda corre esse risco de responder por abuso de autoridade. Por conta da lei, não, da decisão do Supremo. Aquela situação do sujeito que estava fotografando a ação policial, vocês estão lembrados, careca de saber. Aí o policial não gostou, enquadrou ele, falou, vamos lá para tua casa. Foi na casa do sujeito e achou 2 trouxinhas de maconha e prendeu ele em flagrante. O Supremo entendeu que foi ilegal, porque no momento da abordagem, que não foi na hora da casa, foi no momento em que ele estava filmando a ação policial, numa blitz. No momento da abordagem, ele não estava em situação de flagrante. Ou está, ou não tem prisão. É isso aí. A não ser prisão por mandado, né? E aí surgiu isso, tá? E detalhe que pode cair na tua prova, qual que é o horário de cumprimento de mandado? Agora, com a lei. Aí, depois das 5 até as 21. Isso. Por conta dos fusos também, que a gente tem um monte, né? Aí, cumpre mandado de busca e apreensão após as 21 horas e antes das 5. Não pode, então significa que depois das 5 e antes das 21, está autorizado. Aqui, proceder à obtenção de prova por meio ilícito, é crime, mas já era também, estava previsto, inclusive, algumas disposições em outras leis. Ali, por exemplo, a questão do mandado estava no Código Penal, a questão do cumprimento de busca e apreensão, mandado de busca e apreensão. E aí veio a lei e colocou hora, porque a gente tinha essa questão do amanhecer e entardecer. Né? A questão da obtenção por prova meio ilícito, aqui, pessoal, principalmente a lei de interceptação telefônica. Aqui muito afeta a interceptação telefônica. Na Lava Jato a gente teve muito vazamento mesmo de áudios, né? Tivemos muita discussão da legalidade das interceptações. Então, agora, a gente teve um caso, inclusive, nosso estadual também. Então, a lei veio para dar uma freada. Tá? Olha lá, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Quer dizer, eu posso interceptar a ligação? Eu posso. Desde que a pena prevista para o crime seja superior a 4 anos, desde que os outros meios de investigação tenham sido infrutíferos. Então, eu tenho que esgotar, né?
A interceptação telefônica não é regra, é exceção. E a lei veio só para reforçar isso. Esse 25 pode anotar também. Esse aqui também é importante, até pelas experiências recentes que a gente teve, esse aqui pode cair. Ela é, porque ela é até admitida em alguns casos. Ela é diferente da interceptação telefônica. Você está gravando, você sabe, e o outro não. A interceptação telefônica é um terceiro e os dois não. É isso. Tem que ter autorização judicial. A ambiental pode ser até para a sua defesa. Né? Havia uma divergência, mas o próprio Supremo julgou isso naquele caso da JBS. Acabou entendendo que foi legítima. Ah. 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 Por causa do julgamento? Está pendente de julgamento ainda, pelo jeito. Ganhou uma, deve ter ganhado alguma. Em alguma instância ele ganhou. Ele ganhou em alguma instância. Mas é porque, às vezes, o efeito do recurso, ele pode ter pedido efeito... mas ele pode ter perdido o efeito suspensivo da sentença, aí ele consegue retornar até o julgamento final pelo princípio da presunção de inocência. Ele postergou o trânsito. Enquanto não transitar, ele volta para a corporação. O advogado deve ter feito essa... Com trânsito? Uhum. Então, mas se a lei? Aham. Entendi. Entendi. Aí ele voltou, com base nesse argumento, digamos assim. Ele foi excluído. E agora está correndo risco? Pois é, mas é o que eu estou dizendo. Quando você fala que transitou em julgado e depois você fala que ele entrou com outro recurso, a gente tá, eu fico com a ideia de que não acabou o processo. Porque como que pode ter transitado em julgado e ele entrou com recurso? Não pode. A não ser que seja ação, revisão criminal, né? Aí é uma possibilidade. Diga. É exatamente essa do artigo 25 aqui. Como que é manifestamente ilícito? Manifestamente ilícito é o quê? É a interceptação telefônica fora do prazo? Eles acharam que ficou muito aberta a expressão. Ficou extremamente subjetiva. Quer dizer, se o juiz entender, vamos supor que você não esgotou todos os meios, mas naquele momento, o juiz já entendeu que você ouviu aquelas 3 testemunhas e já é suficiente. Ficou uma espada no juiz. Porque aí o advogado pode abuso de autoridade, ele não esgotou todas. A subjetividade da expressão fez eles questionarem. Tá? E realmente, se for analisar, você fica numa situação bem delicada, até para decretar interceptação. Vocês já perceberam que agora não está mais aparecendo? Vocês já observaram isso? Como que diminuiu? Vivia no Jornal Nacional, principalmente, assim, foram flagrados nessa conversinha. Vocês já perceberam que praticamente zero? Né? Tava mais emocionante que novela, acabaram com tudo. Não. Então, agora não é mais. Aqui, gente. Olha lá, requisitar instauração ou procedimento investigatório ou em desfavor de alguém a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional e infração administrativa. O 27 pode anotar, é uma espécie de denunciação caluniosa da lei de abuso. É uma denunciação caluniosa da lei de abuso. Quer dizer, você sabe que o sujeito não tem prova contra ele, mas você movimenta a máquina apenas para que ele seja apontado como alguém que infringiu ou que praticou crime. Vingança. E tem acontecido, viu? Que o sujeito acha que assim, ele vai lá, registra um boletim de ocorrência e pensa assim, vamos ver no que dá. Só que algumas pessoas já estão despertando, eu tenho visto algum julgado,
e às vezes me procura e fala assim, doutora, é o seguinte, eu fui processada, eu tive que contratar, inclusive, a senhora, né, que é um investimento, gasto, mas eu tive que fazer isso para me defender. O sujeito registrou um boletim de ocorrência, ficou de levar prova, nunca apresentou, nunca nada. Me ferrou, porque quando eu puxo a minha certidão, sai lá que eu estou respondendo e o cara está de boa. E nada vai acontecer com ele, quer dizer que eu posso ir lá registrar. Hoje eu acordo assim, deixa eu processar alguém, né? Então, está tendo já um movimento, até jurisprudencial, com mais rigor nesse aspecto. Eu mesmo já tinha alguns clientes no escritório que eu dei cortada, porque, podemos registrar um boletim de ocorrência? Será que eu posso registrar? Gente do céu, a polícia, meu Deus, a polícia só for ficar atrás de boletim de ocorrência? Né? Por isso eu acho que tem o virtual agora também, que livrou a polícia de um monte de coisa, mas porque a polícia não pode fechar a porta para o cidadão. Não pode. Senhora, o seu eu vou registrar, o seu não. Não. Ele vai, tal. Mas eu vou falar para vocês, é uma dor de cabeça danada isso aqui. Então, a lei veio também, caracteriza abuso. Abuso de autoridade. Quer dizer, agora a própria autoridade tem que verificar se tem um mínimo de subsídio para que realmente seja instaurado um procedimento, tanto administrativo como penal. Importantíssimo isso aí, tá? Isso aí pode cair. Lá, gente, o que eu estava falando, ó. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, a honra, a imagem do investigado ou acusado. Agora, disso aqui surgiu um filhote. Tem tido alguns julgados, sabe em que sentido? Olha, não pode ficar divulgando mais o nome da pessoa investigada, por exemplo, vou dar exemplo. Casos da Lei Maria da Penha. O advogado entra com uma medida cautelar para proibir a vítima de fazer aqueles vídeos em Instagram, rede social e mencionar o nome do acusado. Por quê? Presunção da inocência. Está expondo ele a um julgamento público que talvez depois seja irreversível, ainda que absolvido. Isso já está? Isso está bombando. Mas eles mandam retirar do ar e impõem multa diária. Então, por exemplo, eu estou falando, pode falar. Então, é isso. Porque está assim, ó, você vai para a rede social para você mobilizar, para que as autoridades... Na verdade, vai tudo para a rede social, gente. Vamos combinar. Vai maus tratos aos animais, vai tudo. Mas agora está tendo esse movimento assim. Eu tenho visto muitos casos envolvendo violência doméstica. Vai para a rede social. Fala. Aí, o suposto agressor entra com uma cautelar. Fala, não, eu quero que retire, eu quero que ela seja proibida em falar, a investigação pode correr, aqui embaixo, nas autoridades, mas eu estou sendo exposta a um julgamento público que talvez depois seja irreversível. E aí, usa a lei de abuso ainda. Usa a lei de abuso. Tá? Para dizer que expor também em ofensa ao princípio da presunção de inocência pode caracterizar abuso de autoridade, porque você está submetendo aquela pessoa a uma situação vexatória. Tá? É morto. Não, vocês não lembram aquele caso da mulher que foi confundida com que parece que vendia a criança, não sei o que, ela foi morta a pedrada no litoral de São Paulo. A rede social é perigosa, você vai dando aquele ódio na pessoa, aí dentre esse monte de gente ali, você acha um que fala não tem justiça, eu vou lá e... De fato, tem umas questões. A Lei Maria da Penha tem trazido esses questionamentos, nós tivemos muito questionamento sobre isso também. Agora, recentemente, aquele caso envolvendo lá os humoristas, entrou com pedido de cautelar para que não fosse mais mencionado, que fosse retirado o texto e tal. E, recentemente, tivemos o humorista, ele conseguiu uma liminar para fazer com que o jornalista retirasse um post acusatório. A gente está tendo uma discussão, é como se a rede social virasse antiga praça da Grécia, antiga, em que os julgamentos eram em praça pública. A rede social é o julgamento em praça pública. Mas então, para que lei, né, se você vai julgar em praça pública? Então, a gente está tendo os questionamentos. E a lei de abuso, ela trouxe esses reflexos e os advogados começaram a desenhar esse tipo de tese.
tem conseguido emplacar umas coisas. Tá? É interessante isso aí. Mas lembrando, tá? Até para quem está em casa, para não confundir. Processo judicial e investigação continua. O que o juiz manda retirar apenas são vídeos e divulgações em redes sociais. Mas o processo vai seguindo, o processo vai seguindo. Cabe 28, cabe aquele outro de expor a imagem da pessoa, porque expor a imagem, não necessariamente a pessoa tem que estar do teu lado. Para você expor a imagem, basta que você pegue esse negócio na rede social e saia falando. Você pode usar mais de um artigo aqui, não só esse. Eu lembrei do caso porque aqui é interessante. É bem interessante. É, mas eu lembrei do caso do humorista, porque eu não sei se vocês lembram. O do humorista, vocês sabem o que eu estou falando, né? Conseguiu eliminar. Eu vi a semana passada. E conseguiu com multa diária. 10 mil por dia. Interessante. Sim. Conseguiu eliminar. Cá, estender injustificadamente a investigação, procrastinando. Gente, isso aqui era um problema sério. Quer dizer, vocês sabem que o inquérito policial ele tem um prazo para ser concluído. Réu solto, réu preto, tudo bem. Professor, mas ninguém cumpre esse prazo, mas não importa. Para a tua prova, você tem que saber os prazos, né? 10 dias, 30 dias. Se for lei especial, a gente vai ter prazo de 15 dias, enfim. Isso aí está na cabeça do policial, tem que ficar lá martelando. Tá, você fez tua parte, mas aí o inquérito nunca acaba, nunca acaba. Querendo ou não, o cidadão vai ficar eternamente. Mas eu tenho o prazo da prescrição, 20 anos investigado. 10 anos investigado. Tudo bem. Mas vai para um arquivo provisório. Tipo arquivo provisório, porque esperando mais elementos. Não, gente. Faz o que ele manda. Arquiva e se surgirem novas provas, desarquiva. Mas livra o cara. Agora o cidadão vai ficar aí eternamente. Mas a polícia não tem aparato. Mas não sei o que lá, não sei o que lá. E você fica com essa espada. Não dá. Então, aí eles colocaram que procrastinar também, indefinidamente, vai caracterizar abuso de autoridade. Aqui, especialmente voltado a delegado, atividade da Polícia Civil. Olha lá, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive de fazer ou não fazer sem expresso amparo legal. Gente, esses dois aqui é uma situação complicadíssima. Antes o juiz ia lá, principalmente com a Lava Jato, vamos tornar indisponível os bens nesse valor, nesse. Só que quando o juiz ele aperta o botão para bloquear valor na conta, o que vai acontecer? O Banco Central, não sei se criou um mecanismo agora, mas o Banco Central entende que é o CPF, tudo que está naquele CPF ele bloqueia. Depois ele desbloqueia até que fique só aquele valor, que é o valor né? Os juízes questionaram isso aqui, olha lá, porque decretar em excesso é abuso de autoridade, se exceder o valor que está sendo pedido na ação. Só que o problema é que tem que ser uma comunicação entre o judiciário e o Banco Central. O Banco Central é que tem que criar um mecanismo para que, uma vez bloqueado o valor, os outros sejam liberados, porque de fato, se você, eu estou com 3 contas lá bloqueada, e agora, para desbloquear uma burocracia. Pois é, então agora eles estão, com a lei de abuso, aperfeiçoando, digamos assim, esse mecanismo aí, por conta da lei de abuso. Nossa, pelo amor de Deus. Lá, agora demorar demasiadamente na análise de processo caracteriza abuso de autoridade também. E os efeitos da lei de abuso em outras leis, que eu já mencionei. Estatuto da advocacia, conversar com o cliente no momento da prisão, ter aquele momento reservado, acompanhar, tem uma situação. Antes, o advogado, quando a militar entregava para o civil, o advogado ficava esperando numa outra sala, até que fosse disponível ele falar com o preso, antes dele ser ouvido pelo delegado. Tudo bem, isso já acontecia. Agora, não é mais assim. Se imediatamente na prisão a militar está indo com ele para a delegacia, a família já chama o advogado chega junto, na hora que eles já se encontram lá, antes mesmo da entrega, ele acompanha o cliente, ele vai junto. Ele não é mais, não, cadê a sua procuração? Cadê o seu negócio? Cadê o nananã? Ele tem que acompanhar desde o início. Se ele falar assim, doutor, se ele falar assim, senhor, eu vim aqui para acompanhar porque a família chamou. Tá? A carteira da OAB está aqui,
não tem como falar, o senhor, por favor, espera. Não. Você pode até falar assim, senta que eu estou entregando aqui. Como eu já acompanhei isso. Exatamente no momento em que ele estava entregando o preso e aí ele foi tirando celular, não sei o quê, entregando para civil para poder fazer toda a formalidade. Essa situação de barrar isso pode caracterizar abuso. Não pode, mas você não pode falar mais assim. Não, nem na hora da oitiva, né? Você não pode. Você não pode. Não. Não, pedir ele até pede, porque você sabe, né? A gente tenta. Mas você não é obrigado. Não, não. Não. Você fala, doutor, você fala, doutor, eu vou colocar aqui exatamente o que eu fiz. Depois, qualquer coisa, você conversa com o delegado, você pode conversar com o juiz. Mas, na verdade, acompanhar não significa interferir, que é o que você está falando. Eu sei que tem os colegas que, né, abusam também, né? Abusa também do ofício. Mas, o que não pode é barrar. Mas ele não pode interferir. Então, ele senta lá e fica. Agora, quando o delegado vai ouvir, o delegado começa a fazer a pergunta. Mas, às vezes, o delegado ele é muito enfático. Aí o advogado pode falar, doutor, não, mas isso aí não, doutor, isso aí o senhor está já extrapolando, né? Tipo assim, você estava lá assim, não estava mesmo? Não foi você mesmo que não sei o que lá? E o delegado, né? Fala, doutor, o senhor pode só, né? Faz aí, refaz a pergunta, tal. Evitando o abuso, mas não pode interferir. O delegado pode perguntar, o senhor estava lá, o que o senhor estava fazendo lá? Que hora que era? Com quem que o senhor estava? Ah, não era do senhor. Mas essa moto não era do senhor? Mas isso aqui não era do senhor? Isso aqui, tudo bem. Mas, às vezes, ele bota uma certa ritmo. Digamos, não vou falar pressão, um ritmo a oitiva, né? E aí, às vezes, ele pode ser barrado por isso. Há lá a interceptação telefônica que eu já mencionei, Estatuto da Criança e do Adolescente, falei para vocês ainda terem mais cuidado, são reflexos da lei, e o Estatuto da Advocacia. Tá? Principalmente esses aí. Aí, pessoal, nós vamos fazer agora exercícios. Vamos aos exercícios. Deixa eu só ver aqui se o meu... Vocês estão com os exercícios aí? Como não, minha gente? O exercício você põe para mim? Thanks. Você põe para mim? Vamos lá. Aqui, gente, o primeiro. Vou colocar aqui. Comete crime de abuso de autoridade previsto expressamente na Lei 13.869/2019, o agente público que constrange o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. O referido agente público poderá, em tese, ser beneficiado pelo Instituto da Suspensão Condicional do Processo ou ter a sua pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Isso. Por que está errada? Exatamente, parabéns, errado. Tá, mas vocês percebem que copiou o artigo, né? Só não pode porque não cabe nos casos de violência e grave ameaça. Perfeito. Aqui. Responderá por crime de abuso de autoridade previsto na Lei 13.869/2019 o agente público que, mediante violência, constranger o preso a produzir prova contra si mesmo ou terceiro, causando-lhe sofrimento físico. É outro crime.
É crime, só que não é abuso de autoridade. Esse crime aí é crime de tortura, meus amores. Ela está errada. Exatamente. Mas o interessante é que mexe com a tua cabeça. Porque você fica focado, sabe o quê? É crime. Que é crime é. É crime, mas não é abuso de autoridade. Tá? Não, aqui, ó. Primeiro, ele quer o quê? Produzir prova contra si? Contra si mesmo. E segundo, causando-lhe sofrimento físico. É a lei de abuso de autoridade. É o artigo 1º da lei. Abuso de autoridade, perdão, gente. É a lei de tortura, artigo 1º da lei de tortura. Interessante. E detalhe, sempre a lei de tortura junto com o abuso, eles vão... A diferença de abuso e tortura é que é a intenção do agente, exatamente. Lá ele quer uma declaração, uma confissão, ele quer que pratique ato contrário à lei, quer submeter a pessoa a uma situação de sofrimento ou intenso sofrimento. Aqui ele extrapola, aqui ele passa o sinal, mas ele não está com esse dolo específico, tá? Às vezes confunde os dois. Aqui, ó. Por exemplo, quer ver uma situação que confunde muito abuso com tortura? O caso, por exemplo, do policial, ele dá um tapa no rosto do preso. Para conter o preso. É tortura ou abuso? E é abuso. Então, assim, nós não podemos... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ah, professora, já sei, vou criar. Porque eu tenho, às vezes, alguns alunos que vai criando mecanismos para decorar a lei e acaba, às vezes, naufragando. Não pense que, encostou a mão no preso é tortura. Não, gente, tem que ter o dolo. Se você encostar a mão no preso e não for previsto em lei aquele tapa, aquele empurrão, até aquele soco, dependendo do contexto em que a ação aconteceu e a finalidade sua naquele momento, você vai responder por abuso e combinado até com outro crime, lesão corporal, outras coisas. Mas a tortura tem que ter dolo específico. Aqui, ó. A autoridade que inova artificiosamente no curso de investigação ou o estado da coisa, com o fim de eximir-se de sua responsabilidade, responderá por abuso de autoridade consumado, previsto na lei, por mais que não consiga alcançar o seu objetivo. Quer dizer, é um crime formal ou material? Ele tem que, por exemplo, aqui, ó, vocês sabem que quando o crime acontece, o que tem que ser feito? Isolar o local. Não pode alterar o local do crime. Tá? É disso que a gente está falando aqui. A autoridade que, exatamente, ele tem que conseguir essa intenção de atrapalhar a investigação ou só de mexer já é abuso? É disso que a gente está falando. Ele tem que alcançar o objetivo. O que a gente está falando é o seguinte, o que ele está perguntando é, ele está praticando esse ato, ele está mexendo ali. Mas ele tem que alcançar o objetivo de atrapalhar ou só de mexer no local que deveria ser preservado já é? Mas ele tem que alcançar? Não, né? Só de mexer já é. Perfeito. É isso. Tá? Então, olha lá. A autoridade que inova artificiosamente no curso da investigação o estado de coisa com o fim de eximir-se de responsabilidade responderá por crime de abuso consumado, previsto na lei, por mais que não consiga alcançar o objetivo. Por mais que ele não consiga atrapalhar, só dele fazer esse movimento com a intenção, o crime é formal. Então, essa está certa, tá? Só de agir desta forma, né, para atrapalhar, já vai caracterizar o crime de abuso. Lembrando que a gente tem crime de fraude no curso do processo de investigação, tem outros delitos aí que ele pode responder em concurso, né? Muito bem. Responde por crime de abuso de autoridade previsto na lei o agente público que faz uso de prova ilícita em desfavor do investigado ou fiscalizado, mesmo que só venha a ter conhecimento dessa ilicitude em momento posterior, após recurso da defesa. Leia bem.
Mas a questão você entendeu bem a proposta. Ele já está dizendo que essa prova foi considerada ilícita, certo? Mas a proposta aqui é que momento processual isso aconteceu? No momento em que ele teve acesso a essa prova ou através de recurso da defesa? Olha lá, ó. Responde por crime de abuso de autoridade previsto na lei o agente público que faz uso de prova ilícita em desfavor do investigado ou fiscalizado, mesmo que só venha a ter conhecimento dessa ilicitude em momento posterior. Ele vai responder por abuso? Ele não sabia. Naquele momento ele julgou que a prova era lícita. Se naquele momento ele julgou que a prova é lícita, ele não responde por abuso. Naquele momento, ele julgou que a prova era lícita. Exatamente. Ué, foi o caso do juiz, por exemplo, quando ele concedeu a interceptação, ele entendeu, naquele caso da barriga de aluguel, que era contra traficante. Não foi isso? Contra um grupo de traficantes. Ele sabia que era ilícito? Ele não sabia. Vai responder por abuso? Não. A intenção no momento em que você obtém a prova. Não depois. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois descobriu-se, não era um grupo de traficantes, eram outras pessoas. A prova foi considerada ilícita e deu tudo o que a gente sabe. Mas naquele momento em que o juiz proferiu a decisão, ele não tinha esse conhecimento. Ela não vai retroagir. Se você obteve a prova e depois a defesa, o advogado, pelos mecanismos legais, ele desconstitui a prova, ele não pode te processar, porque naquele momento você julgou que ela era lícita. Tá? Olha lá, então, qual vai ser a resposta aqui? Responde por abuso de autoridade? Certo ou errada? Errada. Porque essa ilicitude ficou provada posteriormente. Aqui, ó. Mesmo que só venha a ter conhecimento dessa ilicitude em momento posterior. Ele não sabia no momento em que ele obteve a prova. Já estão. Não estão? Ué, hoje, não, mas vamos pedir para o colega passar. Eu vou pedir para ele passar para vocês, porque eu fiz para vocês mesmo essas questões aqui. Não, ele está todo completo. Quer ver? Não, mas a gente, toda aula, gente, todas as aulas eu sempre uso essa mesma didática. Primeiro a parte expositiva e depois exercício para fixar, tá? As principais questões sobre a lei são essas. Vocês têm alguma dúvida ainda? Querem fazer ainda alguma pergunta? Temos um tempinho? Ou deu em cima? Tá. Então é isso. Ficou bem compreendido todos esses aspectos aqui? Na lei de abuso de autoridade, o pacote antigo, eu acho que a mais expressiva, até porque eles saíram praticamente juntos em 2019. A mais expressiva que eu vejo é o acordo de não persecução. Eu não vi nada que seja mais, digamos assim, que tenha alterado de forma substancial a lei. Eu acho que o acordo de não persecução é um benefício que veio posterior. Do Estatuto de Desarmamento, eu acho que não nesse. Eu não sei. Eles tinham me passado a lei de abuso de autoridade. Tortura, vocês já viram? Tá. Então, provavelmente, a gente se vê no Estatuto de Desarmamento super ultra polêmico. Né? Ai, ai. Clique lá aqui.